Há exatos 9 meses atrás, eu decidi recomeçar e reprogramar toda a minha vida, porque eu acordei, despertei e vi que tudo que eu estava fazendo, todo comportamento que eu estava tendo, não iria me levar a lugar algum. E foi no dia 23 de julho de 2025 que me veio um baque e eu observei e fiz uma retrospectiva do começo de 2025 até o mês de julho sobre o que eu tinha feito, sobre o que eu tinha avançado, progredido, e eu descobri que, infelizmente, eu estava estagnada, eu estava paralisada no mesmo lugar, gente. E após analisar os meus comportamentos, o que eu estava fazendo para estar paralisada, eu notei que eu estava simplesmente levando a vida de qualquer jeito. Eu me prometia coisas e não cumpria. Eu me prometia diversas coisas, como por exemplo, o emagrecimento. Eu estava muito acima do meu peso. E por muitas vezes eu me prometi isso, que eu iria focar na alimentação, focar na atividade física, que eu não iria dizer sim para a primeira oportunidade de comer um hambúrguer enorme, de comer um pote de sorvete que eu amo. Então, assim, eu não conseguia dizer não, eu simplesmente ia por impulso e fazia aquilo que me afastava do meu objetivo, que era o emagrecimento. A leitura. Eu diversas vezes me prometi que ia criar esse hábito, que ia colocar isso na minha vida. E várias vezes eu botei, coloquei na minha agenda que eu ia começar a ler. E o que é que eu fazia? Ficava horas e horas assistindo séries asiáticas. Quem gosta aqui de doramas vai entender o que eu tô falando. E eu perdia 4, 5, até 6 horas assistindo essas séries, maratonando os capítulos, os episódios. E tudo que eu tinha prometido para mim estava ali guardado, dentro de uma caixinha. Enquanto eu ignorava tudo isso. Enquanto eu ignorava o meu futuro, enquanto eu ignorava a minha melhora, o meu avanço como pessoa, o meu desenvolvimento. E eu não quero dizer aqui que está errado você comer algo que você gosta ou você assistir algo que você gosta. O que eu estou dizendo é que você não pode jogar o seu sonho, o seu objetivo de vida, né? Algo que vai te trazer valor, que vai te trazer coisas boas de lado, enquanto você agarra e abraça coisas que não são boas, que não vão te levar a avançar como pessoa, a evoluir como pessoa, que vão te manter ali no mesmo lugar. E eu fazendo essa análise desses 6 meses do ano de 2025 que eu tinha jogado praticamente no lixo, perdendo tempo com essas coisas fúteis, eu parei e refleti. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo? E quando eu comecei a tentar lembrar o que é que eu estava fazendo de bom, foram tão poucas coisas. Eu não tinha constância, eu não tinha consistência com nada. Eu começava a segunda-feira animadíssima. Vamos treinar, vamos se alimentar bem, vamos começar uma dieta. Quando chegava na quarta-feira, cadê a dieta? Quando chegava na quarta-feira, ai, não vou treinar hoje não, não tô afim. Aí a quinta também não ia, a sexta também não. Então vamos retomar na segunda-feira. E isso eu fui fazendo esse processo durante esse tempo, desde 2022 para cá. Desde os meus 22 anos para cá, eu vim trazendo esse processo comigo de começar e não concluir, de começar, e eu já estava a um ponto de ter vergonha de dizer que ia começar a fazer algo. Eu comecei a chegar ao ponto de ter vergonha de dizer assim para as pessoas próximas a mim: vou começar uma dieta na segunda, vou voltar a treinar na segunda. Porque eu sabia dentro de mim que isso não ia acontecer. E foi quando eu entendi que eu precisava ser fiel a mim mesma, primeiro, e não necessariamente mostrar aos outros que eu estava conseguindo fazer, mas eu tinha que ser fiel a mim mesma. O que foi que eu fiz? Eu falei, eu preciso dar um basta. Eu tenho 20, vou fazer 26 anos. E o que eu construí de bom? O que eu construí intelectualmente falando?
E eu me encontrei nesse momento de, nossa, fazer essa retrospectiva e ver que eu não estava fazendo quase nada de benéfico para minha vida. E aí eu comecei a observar os meus comportamentos. E desse mês de julho para cá, eu sou uma outra pessoa. Mas o mais interessante disso tudo é que eu não prometi para ninguém que eu iria fazer isso, que eu iria mudar os meus comportamentos, que eu iria melhorar os meus hábitos. Eu não prometi para ninguém. Eu simplesmente resolvi me calar e começar a fazer. E eu comecei a parar de planejar demais, porque a gente pega a nossa agenda, começa a escrever diversos planos. Eu vou fazer isso, isso, isso. E eu era muito boa nisso. Eu era muito boa em pegar a minha agenda e planejar e programar e fazer meio mundo de planos e fazer algo muito bonito, muito elaborado. Aquela questão do perfeccionismo que mascara ali e você acha que está sendo produtivo por estar planejando e não está. Aquele engano que você tem de que o fato de você estar planejando, você está sendo produtivo. Então eu era muito boa em fazer isso. E eu resolvi fazer o quê? Me calar e começar a colocar as coisas em prática. E a partir dessa data, eu comecei a focar de fato. Eu comecei a falar para mim: para de planejar demais e coloque em prática. E eu comecei pelo básico, pessoal. Pelo básico do básico. Qual foi o básico do básico? Eu falei para mim mesma: se eu não consigo bater uma meta de água, eu vou conseguir ler várias páginas de um livro? Não vou. Então vamos começar a beber água. Se eu não consigo dizer não para um sorvete enorme, cheio de confetes que eu amo, de jujubas, eu vou dizer sim para o que precisa, que é algo mais difícil, que é estudar, enfim. Então eu comecei a aprender a dizer não para esses maus comportamentos. E eu não quero nem ser radical de dizer maus comportamentos, porque são comportamentos que nós podemos fazer. Podemos fazer, entre aspas, né? Podemos fazer quando já fizemos o que realmente precisava ser feito. Então, nos sobra tempo e aí podemos fazer isso. Assistir uma série, comer algo gostoso, hiperpalatável. Porém, você está vindo ali de bons hábitos, está vindo de uma frequência ali de produtividade, então você não vai se culpar quando fizer isso. Mas eu fazia isso quase todos os dias, se não todos os dias. Então, eu comecei a aprender a dizer não para mim. Comecei a aprender a falar menos e agir mais, colocar mais em prática. E eu comecei a tirar esses alimentos, a fazer atividade física, a tentar manter ali uma constância todos os dias. E nem que fosse um treino de 15 minutos, de 20, 30 minutos. E foi exatamente isso que eu fiz. E agora, após 9 meses, né? Mês de março de 2026, eu me encontro muito mais realizada. Eu me encontro muito mais satisfeita com a pessoa que eu estou me tornando. Então, eu não sei o que que você está passando, o que que você está pensando sobre si mesmo, mas eu quero te dizer, você consegue, você é forte. Seja forte mentalmente. Comece a trabalhar a sua cabeça, comece a trabalhar o não. Quando você começa a aprender a dizer não para si mesmo, fica mais fácil. E quando eu digo dizer não, é você abrir a sua boca e dizer: não, eu não vou comer esse chocolate agora, porque não há necessidade. Não, eu não vou tomar esse sorvete enorme agora. Eu falo enorme, gente, porque eu tomava um potão assim enorme, ó, cheio de guloseima. Então, quando você aprende a dizer não, agora não é o momento para isso. Agora não é o momento para assistir série, é o momento para para ler um livro, para estudar. É aquela questão. Nós somos adultos. Então, né, precisamos fazer o mínimo para se desenvolver como pessoa, como ser humano. E quando eu comecei a colocar esses nãos em prática, eu comecei a dizer sim para as coisas certas. Sim para me cuidar, para treinar, para me alimentar melhor. Sim para começar a ler livros. Sim para começar a beber água, a tentar dormir corretamente. Sim para muitas coisas.
que eu não diria antes, há alguns meses atrás. Eu simplesmente ignoraria. E esses avanços foram sendo vistos pelas pessoas ao meu redor, foram sendo percebidos. As pessoas começaram a falar: Nossa, como você está diferente. Nossa, você está muito bem, muito confiante. Após perder muito peso, né? Perdi peso, graças a Deus, agora estou no meu peso ideal, né? De acordo com minha altura. E isso foi muito bom para mim. Isso tem sido muito bom para mim. Eu ainda estou nesse processo. Estou nesse processo de reprogramação, estou nesse processo de recomeço, estou nesse processo de construção de hábitos, de construir uma nova pessoa. E a pessoa que eu estou me tornando hoje, eu tenho muito orgulho dela. Então, eu quero te chamar a atenção neste momento. Se você se encontra nesse lugar de dizer não para o que precisa ser feito e sim para o que não deve ser feito, por favor, analise tudo na sua vida, faça uma análise geral. Se possível, anote no papelzinho quantas horas eu tenho ficado assistindo série, quantas horas eu tenho ficado na rede social, quantas horas eu tenho, enfim. E anote do outro lado. O que eu tenho feito? Quantas horas eu tenho estudado? Quantas horas eu tenho lido? Quantas horas eu tenho praticado atividade física? Quantas horas eu tenho buscado conhecimento de algo que vai agregar muito valor na minha vida? E aí você faz uma bela comparação. Vai ser bem frustrante, talvez, de primeiro momento, mas conforme você vai despertando, quando começar a ter o comportamento de novo, você vai relembrar: ops, não quero voltar para esse lugar. Não quero voltar para essa antiga versão minha. Eu quero permanecer nessa minha nova versão e nessa versão que vai permanecer. Então é isso. Essa é a minha experiência. Estou nesse processo ainda, né, de construção, de me construir, de ganhar mais autoconfiança, mais autoestima. E é isso, pessoal. Isso é o que eu queria compartilhar com vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, se inscreve aqui no meu canal, dá uma curtida e um comentário. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo.